Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura do romance A Ocupação, do escritor paulista Julián Fuchs. O Julián é um escritor da chamada nova geração de escritores brasileiros, vocês viram a foto dele aí. Ele está no seu terceiro romance e a gente pode dizer que ele efetivamente faz parte da literatura brasileira contemporânea. É a literatura dos nossos dias. É um escritor que está vivo, que vai à padaria, que assiste os noticiários e que vai escrever sobre o nosso tempo, não é? Aqui no canal nós temos um outro vídeo sobre o Julián, que foi feito pela obra A Resistência, que foi publicado em 2015. Com esse romance A Resistência, o Julián ganhou bastante espaço, tanto no espaço da mídia, de literatura, na crítica, muitos prêmios, um escritor bastante premiado, só de prêmio Jabuti foram 3 em categorias distintas, e ele vai consolidando o seu trabalho como escritor. Como é o terceiro livro, a gente já consegue perceber algumas características que a gente pode dizer que são características deste autor, não é? Uma delas é o tamanho da obra. Então a gente percebe que não é um romance muito longo, esse é um romance que tem 128 páginas, assim como A Resistência, ele traz capítulos curtinhos, e uma das marcas que no romance A Resistência era muito forte e que continua aqui com um pouco menos de força, é a questão da autobiografia. É a autoliteratura, essa literatura que mistura muito da vida do escritor, da vida do Julián, com o ficcional. Na Resistência, isso era muito claro, bastante nítido o tempo todo, e aqui isso aqui vai dividindo espaço com algumas outras questões que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Então, como que a nossa obra começa, não é? Tem um projeto gráfico, né, bastante interessante, e aí a gente tem, logo aqui no início, uma dedicatória, não é, ao meu pai, e na sequência nós temos 2 fragmentos de livro do nosso querido Mia Couto, né? Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou apaixonada pelo Mia Couto, então qual não foi a minha surpresa feliz quando eu fui começar a ler A Ocupação e me deparei com esses 2 fragmentos lindos que eu vou ler para vocês, porque junto com o título eles vão nos ajudar a pensar, abrir possibilidades de pensamento, possibilidades de entrada nesse romance, que apesar de bem curtinho, tem muito pano para manga, tem muita coisa interessante para a gente pensar aí. Então começa assim. Estava à espera dos bárbaros como se estivesse à espera de si mesmo. Ele queria ser invadido, queria ser conquistado, ocupado da cabeça aos pés, a ponto de se esquecer de quem era antes da invasão. Esse trecho está no livro Mulheres de Cinzas do Mia Couto. E é interessante observar o uso do termo invadido, ocupado, conquistado, porque eles vão ajudando a gente a entrar no romance. O outro fragmento é: não há sangue dos outros. Em cada um que sangra, todos nós esvaímos. É um trecho do Sombras da Água do Mia Couto também, que também é interessante observar. Eles, os outros e nós, né? Que espaço é esse entre eles e nós? Como é que nós ocupamos, invadimos esse espaço? Então a gente já começa a pegar um pouco do tom da narrativa. Quando nós pensamos nesse título, A Ocupação, nesse termo que aparece aqui na epígrafe, é importante a gente pensar, é a ocupação ou é a invasão de que espaço? O que é esse lugar que precisa ser ocupado? Não é? Porque no romance, o Fuchs vai falar de muitas ocupações. Assim como no romance A Resistência, ele falava de muitos tipos diferentes de resistência, aqui ele vai falar de diferentes tipos de ocupação. Daquela ocupação que é mais pessoal e íntima, à ocupação efetivamente política dos espaços públicos. Então é interessante a gente entrar na obra, não é, com a mente aberta para ir percebendo essas camadas interpretativas para o termo ocupação, que é um termo que ele vai repetir constantemente no longo do romance, não é? E aí, vamos pensar que o romance ele tem 3 núcleos narrativos, digamos assim. O primeiro núcleo, que é o núcleo que abre o romance, na minha edição, está aqui na página 9, né, o capítulo 1, ele é um núcleo mais pessoal.
Nós temos um narrador chamado Sebastian, que é uma espécie de alter ego do Julian, né? Então a gente tem o Julian e o Sebastian, digamos assim. Esse é o mesmo narrador do livro A Resistência, né? É o mesmo narrador. Ele vai falar, né, da sua vida pessoal, das suas questões, e ele começa o livro assim: todo homem é a ruína de um homem. Eu poderia ter pensado. Aquele homem que se apresentava aos meus olhos era a encarnação dessa máxima. Um ser em estado precário, um corpo soterrado em seus próprios escombros. Essa impressão não viria do pescoço fino, do torso esquálido, das pernas retorcidas sobre a cadeira de rodas, mas de um aspecto menor, circunstancial. O homem era, naquele instante, uma ruína de homem, porque estava completamente embriagado. Soube pelas palavras repetidas, pelas frases truncadas, pela voz que era também a ruína de uma voz. Não olhei os seus olhos. Nos seus olhos, não cheguei a procurar a minha própria imagem. Lindo, é um início de livro maravilhoso, né? Em vários aspectos. Vou destacar aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro é essa já, né, se concretizando característica do Julian Fuchs como escritor de um cuidado formal impressionante. Cada frase é um impacto, não é? Não tem nenhuma palavra solta, não tem nenhuma palavra perdida, então a gente percebe uma preocupação enorme com a construção literária, com o trabalho da língua. Isso é muito importante, a gente já percebe de cara. Percebam a repetição de termos como ruína, escombros, né, estado precário. Essa repetição da ideia de ruína vai aparecer ao longo de todo o romance. E aí nós temos diferentes tipos de ruína, porque é um livro de tensões, não é? Diferentes tipos de ruína. Então, de maneira muito reflexiva, muito crítica, a gente pode pensar em alguns tipos de ruína. Para esse narrador, que é o Sebastian, ele observa a ruína deste homem que, pelo contexto, é um morador de rua, que está numa cadeira de roda, que está completamente embriagado e que o Julian, ele está andando com a sua esposa no centro de São Paulo à noite, e ele é abordado por esse homem, ou por esta ruína de homem, que pede para que ele compre alguma coisa num bar, para que ele possa comer. Então é a ruína desse homem, mas é a ruína de todos nós como sociedade, não é? É a ruína de São Paulo, é a ruína do Brasil em que nós vivemos, em que, como na epígrafe do Mia Couto, quando os outros sangram, nós sangramos também. Então, quando nós temos, né, centenas de milhares de pessoas que vivem sem teto, que vivem abandonados nas ruas do nosso país, somos todos nós. Nós, como sociedade, falhamos. É a nossa ruína, não é a ruína só deles. Então o livro já começa com um tapa na cara, né, do leitor que está prestando atenção no mundo em que vive e que está prestando atenção na leitura. Na sequência, a gente passa uma espécie diferente de ruína, porque o pai do nosso narrador está hospitalizado. Então o nosso narrador vai até o hospital e ele vai olhar para aquela ruína de pai. Aquele pai que tem um problema de saúde gravíssimo, que está preso numa cama de hospital, né, ali cheio de aparelhos para mantê-lo vivo. Então a gente tem uma reflexão grande, importante, do narrador sobre a figura do pai, sobre esta figura de pai, e que necessariamente inclui uma reflexão sobre a figura dele como filho, porque se ele está diante da ruína do pai, ele também é uma ruína como filho. E aí a gente tem uma outra questão que vai se delineando aos poucos, que é o narrador que está tentando ser pai. Porque ele e a companheira estão tentando engravidar e passam por um momento de dificuldade, essa gravidez não acontece, e aí é uma ruína dele como pai, que não consegue, né? Então vão percebendo como vão se tramando essas várias questões da ruína, da família, da paternidade, do ser filho, da nossa vida, da nossa sociedade, tudo isso dentro desse discurso do narrador, um discurso sempre muito preciso no sentido da linguagem, mas que nos traz muitos questionamentos. Não é um discurso assertivo no sentido de nos dar respostas, mas é um discurso que nos traz muitos questionamentos, e aí
bacaníssimo, vale muito a pena, não é? Junto com esse núcleo, não é, ou paralelamente a este núcleo muito pessoal, muito autobiográfico, existe um outro núcleo que começa a aparecer na página 15, é o quarto capítulo. Os capítulos são muito curtinhos, o que torna a leitura muito ágil. Então lá na página 15, este outro núcleo vai aparecer, começa assim. Disseram que você escreve sobre exílio, sobre vidas desgarradas, sobre árvores cujas raízes estão fincadas a milhares de quilômetros. Ele disse em seu sotaque áspero, sua rouquidão agravada pela estática do telefone. Sim, já escrevi sobre um exílio. Foi a única parte da frase que me atrevi a confirmar, enquanto tentava assimilar a estranheza daquela imagem. A árvore monstruosa que não perdera suas raízes, mesmo quando brutalmente decepada. Teria insinuado uma ressalva, creio. Teria dito que, às minhas palavras, essas distâncias sempre escapam, que tenho escrito sobre coisas próximas e pessoais, mas não pude contrapor minha hesitação à sua assertividade. Sua voz parecia retumbar de dentro da estranha árvore. Tenho uma história para contar. Me encontre no Hotel Cambridge, 8º andar. E aí a gente vai descobrir que esta conversa foi uma ligação telefônica. Então ele, Sebastian, que é ele, o Julian, recebe uma ligação telefônica desta pessoa que diz: eu tenho uma história para contar. E aí o nosso escritor, muito dado a autobiográfico, a autoficção, vai abrir espaço para essas outras histórias que estão aí para serem contadas. Ele vai abrir espaço para outras vozes. E aí é muito interessante observar que a autoficção, que é uma questão muito presa à realidade, aqui quando abre espaço para outras vozes também vai se prender de uma certa maneira à realidade, porque esse Hotel Cambridge existe, ele funcionou como hotel no centro de São Paulo durante muito tempo e há muitos anos ficou abandonado e foi ocupado por um movimento social que colocou para morar, para habitar nesse espaço centenas de famílias. E aí o nosso escritor ele é convidado a ir nesse hotel para escutar essas histórias. E aí quando essa pessoa diz assim, você escreve sobre o exílio, é a resistência, é o livro anterior. Então percebam que o livro anterior ainda está aqui, está presente nessa narrativa, não é? É pela leitura daquele livro anterior que essas pessoas entram em contato com o Julian, para dizer assim, se você contou aquela história, você também pode contar a nossa história. E aí o nosso personagem principal, o Sebastian, vai até o hotel e vai participar como um observador, como um intelectual que ele é, desta ocupação. Vai conhecer as pessoas, vai ouvir as histórias das pessoas e vai participar da ocupação que se dá em 2016 do edifício da 9 de julho, que também é uma ocupação. Para essas duas ocupações reais, o do Hotel Cambridge e da 9 de julho, tem muito material na internet, tem vídeos, documentários, muitas reportagens de jornal, muitas fotos que foram feitas na época e fotos que são mais recentes. Então a gente consegue fazer a leitura do romance, a leitura ficcional, mas também ter um panorama bastante grande da realidade desses fatos. Tem muita coisa na internet, procurem, né? Tem muita coisa bacana. Tem um documentário incrível sobre a ocupação 9 de julho, procurem que é bem bacana. Bom, então nesse espaço narrativo sobre a ocupação da 9 de julho e a ocupação do Hotel Cambridge, quem aparece? Vão aparecer os migrantes de diversas partes do Brasil que vêm para São Paulo buscando uma vida melhor e que não necessariamente vão encontrar essa vida melhor, não conseguem ter um emprego formal, não conseguem pagar um aluguel, então vão morar na rua e vão participar dessas ocupações. Nós temos os imigrantes, porque nós vivemos aí nos últimos anos um fluxo migratório muito grande, então a gente tem vários refugiados que vêm para São Paulo e que também nem sempre vão ser acolhidos e recebidos da maneira que eles esperam, acabam indo parar nesta ocupação, também falando as suas línguas diferentes e trazendo as suas culturas diferentes. E a gente tem as vozes dos movimentos sociais, dessas pessoas que se mobilizam, que se juntam e que vão capitanear esses movimentos sociais para buscar espaço, para ocupar espaços que estão públicos e que estão sem cumprir a sua função social, vão ocupar esses espaços com essas famílias e essas histórias que precisam ser contadas. Então é interessante a gente perceber essa tensão entre a voz individual do nosso narrador e as múltiplas vozes que ele vai acolhendo no seu romance.
A esses dois grandes núcleos, nós temos um terceiro, interessantíssimo, que começa a surgir já lá no final do romance e que vai trazer para dentro do romance a discussão sobre a construção do próprio romance. Então esse livro, A Ocupação, ele surge de um projeto literário no qual um escritor jovem é de uma certa maneira monitorado ou tutoriado por um escritor já consagrado. No caso, o nosso querido Mia Couto. Então, Mia Couto recebe uma lista de nomes, isso é verdade, né? É para literário. Ele recebe uma lista de nomes de escritores e aí ele escolhe o Julián para que eles trabalhem juntos. Então, durante o processo de escritura, de confecção deste livro, o Mia Couto vai recebendo os escritos e vai conversando com o Julián. E essa conversa se dá por cartas. Eles trocam inúmeras cartas e conversam ao longo do ano de 2019, que é o ano em que esse livro está sendo escrito. E aí, numa estratégia narrativa muito interessante, o nosso escritor, Julián Fuchs, inclui duas dessas cartas. Uma carta dele para o Mia Couto e a carta de resposta do Mia Couto para ele. Então percebam que a gente tem uma quebra no ritmo da narrativa para refletir sobre o que é a escrita, para refletir sobre o que é a literatura e para refletir sobre o que está acontecendo no nosso mundo, né? Porque é disso que a literatura está tratando. E aí eu vou ler aqui um primeiro trechinho da carta que o Julián escreve ao Mia. Então, Mia, caro amigo, você conhece a solidão do autor diante do próprio livro. Há quem sinta que os personagens o acompanham, que as palavras a custo escolhidas cobrem o seu silêncio, que os leitores futuros existem. Eu não sinto mais que este desterro do outro lado da página, este exílio voluntário, este deserto íntimo. Cada frase é uma tentativa de atravessar a fronteira, uma tentativa desastrada, frustrada como outras vezes. Por isso lhe escrevo como se escrevesse o meu livro, para partilharmos algo da solidão, se não podemos partilhar da mútua companhia. Então percebam que o escritor, discutir o processo literário e o processo político pelo qual passa o Brasil com um outro escritor, que é o Mia Couto, que está lá em Moçambique nesse momento. E aí, lá no capítulo 39, entra a carta de resposta, né? Que começa da seguinte maneira, se preparem porque é o Mia Couto, né? Caro Julián, ontem lembrei-me do céu ardendo na minha infância e as cinzas tombando já frias sobre os meus braços, que ensaiavam uma espécie de dança no meio do fumo. Sem nuvem no horizonte, sem aves cruzando os ares, a fuligem tomava conta da paisagem. Era a minha convicção que, num outro céu, invisíveis nuvens se consumiam em chamas. A ideia de um céu oculto que a si mesmo se devorava era bem próxima desse inferno que me falavam nas aulas de religião e moral. Não me ocorria a imagem redentora de anjos contendo as chamas. Aquele incêndio era um prenúncio do apocalipse. Os meus anjos interiores acordavam sempre tarde, como se eu tivesse que ser sujeito a essa aprendizagem do fim do mundo. Se essa era a lição, eu nunca a aprendi. Se esse era o convite da resignação, eu nunca tive a amabilidade de o aceitar. Lindo, né? Que é o Mia Couto. Bom, várias coisas para a gente pensar aqui. Primeiro, essa ideia de resignação que nos faz voltar para o livro anterior, que é da resistência. Porque contra a resignação, o que nós temos é a resistência. E aí o Mia Couto faz uma carta linda, belíssima, em que ele vai discutir com o Julián as questões da escrita e as questões políticas pelas quais passamos, né? Porque uma das dificuldades do Julián como escritor é que ele queria falar de política, ele queria falar do mundo do Brasil que nós vivemos, né? Dessa crise de desgoverno desses últimos anos, mas ele não queria ser panfletário. E aí ele pergunta para o Mia Couto como é que ele vai fazer isso. E o Mia Couto vai dizer para ele, tudo é política. Então é preciso ser político, é preciso falar de política, é preciso escrever política, mas sem ser panfletário. Como é que a gente vai fazer isso? É pela literatura, é pela ficção,
é pela escolha adequada de cada palavra que vai contar uma história ficcional, mas que vai despertar para toda uma realidade, que é a realidade que nós vivemos aí. Então vale muitíssimo a pena fazer a leitura do romance. E aí eu queria só destacar, para a gente já encerrar, que é uma leitura de tensões, porque o romance é construído entre tensões o tempo todo, né? Então a gente tem a tensão do autobiográfico, do que é do Julián, que está presente nesse livro. A gente tem a tensão dessa narrativa íntima da personagem que é filho e que quer ser pai, e a gente tem do outro lado essa tensão que é política, que é social, que é olhar para os lados, é ter empatia, é olhar para todas as pessoas que não estão no conforto do lar como nós estamos, é pensar no indivíduo, mas é pensar no Brasil de uma forma geral, pensar no político e no social. A gente tem a tensão da voz individual desse intelectual e nós temos a tensão dessas outras vozes dos migrantes, dos imigrantes, dos fugitivos, dessas pessoas que estão buscando ocupar os seus espaços numa sociedade tão desigual que é a que nós vivemos. A gente tem a tensão entre a ruína e um discurso da ruína, daquilo que se acaba, daquilo que está precário, daquilo que está caindo, e a gente tem um discurso da construção. Porque o que esses movimentos sociais estão fazendo, o que essas pessoas estão fazendo ao ocupar os espaços, é construir uma esperança. A esperança de que eles podem ter uma casa, a esperança de que eles podem ter um lar, a esperança de que eles vão deixar de ser sem teto, que eles vão ter uma casa. Então, é a ruína, mas é a construção, que é o que nos dá um mínimo de esperança para continuar vivendo. Então, a gente tem essas muitas tensões no livro todo, o tempo todo, né? Que refletem exatamente o que é o nosso momento, que é um momento de muita tensão, de muita aprendizagem. Como diz o Miyakoto aqui, é uma aprendizagem do fim do mundo, né? É isso que nós estamos aí, é a esse fim de mundo que nós estamos tentando sobreviver. Bom, espero muito ter despertado em vocês o desejo de ler essa obra, de conhecer esse escritor brasileiro tão bacana, tão atual. Então curtam o livro, compartilhem, né, o vídeo aí nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e clica aqui em algum lugar e se inscreva, e eu vejo vocês nas próximas leituras.